Pastor, algo também que as pessoas têm dúvida quando lê é a questão das duas testemunhas, né? Sim. Uns pensam que serão realmente duas pessoas eleitas que ainda irão nascer, ou então pessoas que já viveram, como Uhum. foi o caso de Elias, Moisés, né? O próprio Enoque. Qual o pensamento que você tem a respeito disso? Então, vamos lá. Existem algumas linhas que acham que o texto é literal, né, como a gente está falando aqui. Então, elas acham que na literalidade do texto, de fato, são dois homens que vão pregar ali. Dentro desses literalistas, existem correntes, só para você ter ideia, mais ou menos para quem está nos assistindo, ter uma ideia. Dentro dos literalistas, existem pelo menos dois grupos. Esses dois grupos, um crê que é Moisés e Enoque, outros creem que é Moisés e Elias. Tá? Porque esses grupos acreditam que nem Moisés, nem Elias e nem Enoque morreram. Entretanto, o texto deixa claro a respeito de Moisés que ele morreu. A Bíblia deixa claro que ele morreu. Mas por conta de um pseudepígrafo, um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, né? Ah, há gente que bebeu dessa fonte e disseminou no imaginário popular que Moisés não tenha morrido. Mas o texto bíblico declara, inclusive o próprio Deus testemunhando a Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz: Moisés, meu servo, é morto. O próprio Deus declara para Josué. Então, isso é extirpado. Entretanto, existem essas duas linhas que creem lá dentro da literalidade. Existe uma outra interpretação também que é simbólica. Essa interpretação simbólica vai dizer mais ou menos duas linhas, uma que as duas testemunhas representam o Velho e o Novo Testamento. Com certeza vocês já ouviram isso aqui. Já. Então, dentro dos simbologistas, você vai encontrar um grupo que acredita que é o Velho e o Novo Testamento, e você vai ver que existe também, estou pegando a minha colinha aqui, Claro. que as duas testemunhas têm a representação da igreja. Então, dentro daqueles que entendem que é uma linguagem figurada, as duas testemunhas são a igreja e as duas testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. Então, dentro da escatologia, esse assunto, na tradição cristã, ele é dividido dessas duas maneiras. Então você tem nos literalistas quem acredita que é Moisés e Elias, tem os que acreditam que é Elias e Enoque, por conta dessa questão de não ter supostamente morrido. E os outros que acreditam que é o Velho e o Novo Testamento, e os outros que acreditam que é a igreja. Quanto a testemunhar, Bruno, o que o Bruno crê? Né? O Bruno ele tem uma predileção por uma determinada corrente. Mas como eu costumo dizer, a escatologia não pode ser dogmática. O que seria isso? A escatologia não pode ser sacramentada como um dogma nas suas possíveis interpretações, porque ela está sempre aberta. Existem brechas dentro de cada corrente que cabem refutações. Né? Então, a gente se adequa a uma corrente por tradição e por uma questão de coerência particular encontrada dentro daquela determinada tradição. Então, eu acredito, quanto a testemunho, que esse poder de testemunhar está sobre a igreja. De que não virá, né, de um outro tempo, até porque eu prefiro fechar qualquer brecha, tá? Eu prefiro fechar qualquer brecha para possíveis heresias que caibam, né, dentro de outras matrizes religiosas que a gente tem determinado respeito, total respeito. Então eu prefiro ficar com o testemunho de Jesus a respeito de qual seria o papel da igreja ao longo da história. E de que não há necessidade que saia alguém do passado para testemunhar aquilo que está penso sobre a igreja. Mas por que os literalistas creem? Porque eles fazem parte de uma corrente que acredita que nesse período a igreja não está mais aqui. Que são os pré-tribulacionistas. E se a igreja não estiver aqui, precisa que alguém testemunhe. Também tem umas passagens que são, parece, bem literais. Por exemplo, a questão das testemunhas serem mortas e colocadas em praça pública. Não parece que é algo assim, bem literal O que mesmo? aconteceu com os mártires da igreja? Foi isso. Tem questão de ter igreja, né? Ser simbólico também.
Então, Oi? Já fiquei exposto a 3 dias no praça pública. exatamente. Mas, Exato. por exemplo, Lutar contra, né? Contra o. aí você usa a simbologia dos números, né? Você tem lá, por exemplo, 666, o número da besta, né? É o número do homem. Por que que é 666? Porque ele nunca chega ao 7. E o 7 é o número da perfeição. O 12 no simbolismo é o número dos apóstolos. Então você tem ali, dentro do simbolismo numérico do Apocalipse, reportado para o todo. Então a gente precisa interpretar o texto, a Bíblia, fazendo uso do todo dela, né? Como que isso aqui comunicou? 7 dias, o 7º dia descansou, o 7º dia é o número da perfeição. Como que João está tentando falar aqui a termos de números para a comunidade cristã entender o que ele está dizendo? Então, o que aconteceu com os mártires da igreja? Com os apóstolos, com os que vieram após os apóstolos, né, com a era pós-apostólica e do decorrer da história. Eles morreram por testemunhar. Então, quem é martirizado ali por testemunhar? Martirizado por testemunhar é a igreja. Então, eu prefiro ficar com a igreja, por quê? Porque a comunicação dessa corrente está em acordo com o que Jesus disse sobre ela e sobre os finais dos tempos, né? Então, é óbvio que isso vai remontar toda uma outra tradição, diferentemente do que a maioria crê, né? Porque se popularizou assim, do pré-tribulacionismo, mas porque o pré-tribulacionismo, se existe um arrebatamento secreto, a igreja sai da terra e aí precisa que alguém testemunhe. Se não tem igreja, tem que ter outra testemunha. Correto? E aí eles, né, criam esse enredo literal para apresentar que testemunhas ali são aqueles que não morreram dentro da historicidade bíblica. Então, quer falar? Não, só para ver se eu entendi. Essa questão das 2 testemunhas em praça pública, então João está querendo mostrar para a igreja, está querendo dar um sinal para a igreja entender. A igreja ali já sabe como acontece com quem testemunha, então é mais uma coisa literal para as igrejas daquela época, no caso. Sim. Como que Nero matava os cristãos, por exemplo? Em praça pública também. Tipo, botava o corpo em praça pública. A besta ali, ele estava falando basicamente de Nero. E a gente estoura. Aí não é história de. Aí não é teologia, é história da igreja. Você estuda até dentro da academia secular. A gente, quando vai lá estudar sobre a história da igreja dentro do academicismo secular, a gente ouve lá no ensino médio que a perseguição dos cristãos nos primeiros séculos, como que os reis, né, os imperadores tratavam esses cristãos, colocavam em praça pública, era exposto, porque eles queriam declarar para toda a comunidade que aquilo seria feito, servisse de exemplo para aqueles que criam em Jesus. Por que isso acontecia? Né? Porque a expressão Senhor no grego era uma expressão que os cristãos só utilizavam para Jesus. Essa expressão era reportada pelo império ao imperador, porque dentro da religião romana, o imperador era uma espécie de híbrido, semideus. Entendeu? Então isso aí nem tem a ver com a teologia em si, a história diz isso. E aí o que acontece? Os imperadores tinham medo, por conta da crescente do povo cristão, os imperadores tinham medo de que eles se insurgissem contra o império e tomassem o império. Né? Então eles tinham medo que os cristãos tomassem por conta do crescimento dessa fé dentro do império. Então eles passaram a perseguir. Então, quando o imperador ia passar com a romaria de pessoas, quando haveria uma declaração pública do imperador, as pessoas se reportavam a ele como senhor, e os cristãos não. Então, os cristãos tinham uma espécie de rebeldia social. Não era uma rebeldia ativa, era uma rebeldia pacífica, porque eles não entendiam o imperador como seu senhor. O senhor deles era Cristo. O senhorio deles estava sobre Cristo. Então, os imperadores tiveram certa preocupação com isso, e preferiram perseguir, até Constantino, que teve uma sacada política para poder resolver esse problema no Império. Mas, basicamente, quando o texto ali do Apocalipse está falando nessa figura de linguagem que a gente está falando aqui, né, desde o começo, ele está falando daquele momento que a igreja estava vivendo, sabe?